Fim de uma longa novela. Flamengo acerta a compra de Léo Ortiz. Red Bull Bragantino só quer liberar o zagueiro após os 2 jogos contra o Botafogo pela pré-Libertadores. CBF nega a paralisação do Campeonato Brasileiro durante Copa América. 2 desfalques de última hora. Gabigol e Wesley estão fora da última rodada da Taça Guanabara. Essas e outras, a partir de agora, no seu canal Raflamelo. Cola. Cola esse dedo no like, ajude muito o nosso canal. Continue compartilhando os nossos conteúdos. Se você ainda não é inscrito, aqui embaixo tem um botão, é muito importante a sua inscrição para o crescimento do canal. Não se esqueça sempre de ativar o sininho para receber todos os nossos vídeos. Raflamelo 81 nas suas redes. Vem comigo, assiste até o final, não pule se quer uma parte, porque ó, tem muita informação do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. A CBF negou o pedido de 12 clubes da Série A de alterar o calendário para paralisar o Campeonato Brasileiro durante a Copa América. A entidade alegou que o possível conflito com o Mundial de Clubes pode acontecer se adiar a Copa do Brasil, ou seja, prejuízos com a competição nacional, a perda de patrocinadores e parceiros. Com isso, o brasileiro terá desfalques dos jogadores de seleções sul-americanas em 9 rodadas. Olha que absurdo, gente. Em 9 rodadas, nós teremos desfalques. Ou seja, o calendário da CBF vai causar um desequilíbrio na competição. A alteração do calendário foi pedida por Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Atlético Paranaense, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Red Bull Bragantino, Criciúma, Internacional e Corinthians. Em ofício, a CBF, os clubes requisitaram que as datas das oitavas de final, quartas de final e finais da Copa do Brasil fossem remanejadas para dar espaço, para rodadas do Brasileiro. Além disso, foi pedido que reduzisse o tempo de descanso entre os jogos para 3 dias em vez de 4 dias. A CBF rejeitou com as seguintes respostas. A primeira, as finais da Copa do Brasil após o Brasileiro poderiam conflitar com o Mundial de Clubes. A segunda, haverá período de 4 meses sem jogos da Copa do Brasil. A terceira, prejuízo à dinâmica das competições. A quarta, parceiros da Copa do Brasil ficariam contrariados. E a quinta, haveria desfalques na Copa do Brasil. Vocês já pararam para pensar que durante o ano o Flamengo tem Ayrton Lucas, Matias Vinha, Varela e Wesley. E durante o período da Copa América o Flamengo tem só Wesley. Só Wesley na lateral. Vai pintando um cenário em que o Flamengo ficará sem lateral esquerdo e apenas com Wesley na lateral direita. Agora, é bizarro essa explicação da CBF, Por que ela recusou o pedido dos clubes? Ou seja, a CBF não está nem aí para o Campeonato Brasileiro, essa é a verdade, O principal, o que é? Atender os patrocinadores, atender a TV, que vai lá e paga para transmitir os jogos, ou seja, dinheiro, dinheiro, dinheiro. E a CBF, ela dando essa resposta para os clubes, ela está falando assim, ó, o problema é de vocês. Vocês que têm que montar 2, 3, 4, 5, 6 elencos com os maiores salários. Tem que ter 5 jogadores em cada posição para não acontecer isso. Aí o Flamengo, que contrata uma seleção dos melhores, tem jogadores convocados não só para a seleção brasileira, mas para a seleção uruguaia. São os casos do Arrascaeta, do De La Cruz, do Matias Vinha e do Varela. Seleção do Chile com o Pulgar. E até lá, se o Dorival convocar outro atleta do Flamengo, além do Ayrton Lucas, é mais um desfalque. E como é que joga o Campeonato Brasileiro com essa série de desfalques? Explica aí, CBF. É uma patifaria o que vocês fazem. Vocês estão denigrindo o próprio campeonato que vocês criam. Não tem data, não tem nada, é um esculacho, uma esculhambação. Vocês só visam isso aqui, ó, no final das contas. Essa é a verdade. O Flamengo tá pé da vida com essa situação. Não só o Flamengo, Foram vários clubes aí que encabeçaram essa lista. Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco, Atlético Paranaense, Palmeiras, Atlético Mineiro, São Paulo, Red Bull Bragantino, Criciúma, Internacional e Corinthians. Gente. Vamos jogar em 9 rodadas com uma série de desfalques.
Por falar em desfalques, o Flamengo teve hoje dois desfalques de última hora. O clube informou que Gabigol e Wesley não serão relacionados para o jogo contra o Madureira amanhã, 4 da tarde, no Maraca. Após a realização de exames, foram constatadas pequenas lesões musculares. Então o Tite não terá aí o Gabigol e nem o Wesley. O Tite que pode colocar aí um time misto amanhã contra o Madureira. Flamengo que já está classificado para as semifinais do Campeonato Carioca e já é o virtual campeão. Fim da novela! Não tem fogos aqui não? Fogos, solta fogos aí, faz o que você quiser. Uma das novelas mais longas do mercado da bola. Flamengo, Red Bull Bragantino e Léo Ortiz. E terminou com um final feliz para o Mengão e também para o zagueiro, né? Que é a vontade do Léo Ortiz aí, sempre foi desde o início atuar pelo Flamengo. Vou trazer aqui um resumo e o que o Bragantino quer fazer antes de liberar o Léo Ortiz para o Flamengo. Bom, o resumo da negociação em termos de valores. A novela que começou lá no ano passado, o Flamengo, primeiramente, oferecendo 5 milhões de euros, 27 milhões de reais. O Red Bull Bragantino falou assim, negativo, se quiser levar o Léo Ortiz é 12 milhões de euros, 64 milhões de reais. Depois, no segundo capítulo, o Bragantino resolveu baixar a pedida para 9 milhões de euros, 48 milhões de reais. Depois, bateu o pé e reduziu ainda mais, querendo 8 milhões e meio de euros, 46 milhões de reais. E aí ficou nisso. O Bragantino não aumentou mais e nem reduziu. Ficou em 8 milhões e meio de euros. O Flamengo ofereceu 6, depois ofereceu 6 mais um, depois ofereceu 7 e mais um. E aí na última reunião ontem, o Flamengo colocou na mesa. Teve o telefonema do Landim, teve o aval do departamento financeiro, e aí o que o Flamengo fez? Colocou 7 milhões e meio de euros, 7 milhões de euros na mesa, fixos, 37 milhões de reais, e mais 1 milhão e meio de euros, 8 milhões de reais em bônus. Então a operação foi fechada em 8 milhões e meio de euros, o valor pedido pelo Red Bull Bragantino. Inclusive os clubes já se acertaram na questão aí do pagamento. Como é que vai ser parcelado? Pix para cá, Pix para lá, bonificação, metas estipuladas, tudo acertado. Inclusive, o próprio zagueiro Léo Ortiz, ele conversou por telefone com o ex-atacante Mário Gomes, executivo da Red Bull, para pedir aí a liberação. Acontece que o Red Bull Bragantino está batendo o pé, quer porque quer, que o zagueiro atue nos 2 jogos contra o Botafogo. Jogo esse válido pela terceira fase da pré-Libertadores. O Léo Ortiz, por sua vez, deixou claro que não quer disputar esses jogos, porque o Léo Ortiz está com a cabeça no Flamengo. Ele já foi vendido, já está tudo acertado. Como é que ele, jogador do Flamengo, vai entrar em campo pelo Red Bull contra o Botafogo, que não tem nada a ver uma coisa com a outra? A diretoria do Flamengo afirma que não recusou o pedido do Bragantino, porque o Flamengo está respaldado juridicamente. Já estou respondendo a sua pergunta, torcedor, que deve estar com a dúvida danada. Mas se o Léo Ortiz entrar em campo e se machucar, aí entra o jurídico do Flamengo, que já preparou um documento, e se acontecer uma lesão, a operação será cancelada. E mais, o Léo Ortiz ele só vai realizar exames no Flamengo se ele for obrigado a entrar em campo contra o Botafogo após o segundo jogo. E já vai ter fechado a janela de transferências. A janela fecha no dia 7 de março. O contrato do Flamengo com o Léo Ortiz deve ser assinado a qualquer momento. O Marcos Braz continua em São Paulo e só virá ao Rio de Janeiro com o contrato assinado. Uma outra pergunta que deve estar na sua cabeça: como é que o Léo Ortiz vai entrar em campo contra o Botafogo nesses 2 jogos depois do fechamento da janela, que acontece dia 7 de março? Bom, o Regulamento Nacional de Registro e Transferência de Atletas de Futebol respalda o desejo do Red Bull Bragantino de contar com o atleta contra o Botafogo. Isso porque os jogadores que rescindirem contrato
em mútuo acordo entre 1º de abril e 19 de abril, podem ser inscritos por novos clubes até 19 de abril. E uma outra situação, o Léo Ortiz ele já entrou em campo pelo Bragantino, pela pré-Libertadores, mas não impede de entrar em campo por outro clube, esse outro clube, obviamente, o Flamengo, na fase de grupos. Não tem nada a ver, são duas fases diferentes da Libertadores da América. Pré-Libertadores, fase de grupos e mata-mata. Então, essa negociação encerrou dessa forma, mas o Bragantino está tentando forçar aí a barra para que o Léo Ortiz entre em campo contra o Botafogo nesses 2 dias. O Flamengo não se sente confortável com essa situação, essa é a verdade. O Flamengo poderia lá bater na mesa, mas não quer aí melar uma negociação que praticamente está acertada, né? Fim de novela. O Flamengo conseguiu acertar, chegar aos valores do Red Bull Bragantino. O Léo Ortiz não vê a hora de se apresentar logo, só que tem aí essa pendência. E essa ordem é uma ordem de cima, a alta cúpula do Massa Bruta do Red Bull Bragantino, que quer o Léo Ortiz nesses 2 jogos aí para tentar classificar para a fase de grupos. Torcedor, deixa aí nos comentários a sua opinião. O que você acha disso? Não é arriscado não o Léo Ortiz já com a cabeça no Flamengo entrar em campo com o Red Bull contra o Botafogo e aí se machuca, faz o quê, gente? E aí o atleta ele vai numa jogada mais forte, ele vai correr mais, esticar a perna, podendo se machucar e acabar, melar uma negociação que já está aí praticamente concluída. Então eu acho que não é bom para o Red Bull Bragantino, que não vai ter o atleta 100% mentalmente, não é bom para o atleta, que não vê a hora de resolver logo essa situação, e não é bom para o Flamengo. O Tite está doido para contar com o Léo Ortiz já, para incluí-lo aí no grupo. Enfim, agora, é parabenizar aí toda a postura do Léo Ortiz, que foi muito correto e profissional durante toda a negociação com o Flamengo, um cara muito profissional, dedicado, né? Treinou, jogou, fez gol durante o Campeonato Paulista, ajudou o Bragantino na classificação da 2ª para a 3ª fase da pré-Libertadores, tirou um gol quase em cima da linha, fez um gol de pênalti agora nesse último jogo contra o Rio Negro Águilas. Então não tem o que falar da postura do atleta. Léo Ortiz está de parabéns. Agora é claro que ele não está muito afim de entrar em campo contra o Botafogo, porque não tem muita coerência, né, gente? Que loucura! Bom, a qualquer momento a gente pode ter uma novidade sobre essa possível disputa do Léo Ortiz nesses 2 jogos contra o Botafogo. A gente se despede já prometendo voltar a qualquer momento com novidades do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo. Se você chegou até aqui, é muito importante o seu like, ajuda demais os nossos vídeos, ajuda demais o nosso canal e não se esqueça de se inscrever. Aqui embaixo tem um botão inscreva-se. É muito importante a sua inscrição, ajuda demais aí no crescimento do nosso canal. Você faz o canal Raflamelo crescer. Muito obrigado pelo seu carinho, vamos com tudo. Flamengo se preparando para entrar em campo amanhã pela última rodada da Taça Guanabara contra o Madureira. Lembrando que o Flamengo é líder isolado. Vamos com tudo, hein? Saudações rubro-negras. Bate no peito e diz: isso aqui é Flamengo. Valeu!